Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto episódio do Bate-Papo Empresarial. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu vou responder duas perguntas de seguidores aqui do canal. É possível perder um pouquinho de margem para eu crescer com mais calma e ter paz na minha empresa? E a segunda, como abrir tempo na agenda para gerenciar de verdade? Se é tua dúvida também, já curte o vídeo, se inscreva aqui no canal. E se você tem alguma dúvida também sobre gestão, liderança, estruturação da empresa, já deixe aqui nos comentários. A Adriana, de Campinas, diz que é dona de um mercado e pergunta: para ter uma empresa mais estruturada, eu posso abrir mão de um pouco de margem para ter um pouco mais de paz? Olha só, Adriana, você estrutura para aumentar a margem e não deixa a sua margem lá na empresa para formar uma estrutura. Então, vamos falar um pouquinho sobre estruturação da empresa. Para você ter uma empresa lucrativa que te dê uma segurança, que tenha uma margem boa ali no final do mês, você precisa ter pessoas qualificadas, que é a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade certa. Você precisa ter processos claros, bem definidos e a sua equipe bem treinada. Você precisa ter tecnologia, então você precisa investir para você automatizar o máximo de processos dentro da sua empresa para você poder ganhar em produtividade. Dessa forma, você vai ter o que? Performance, ou seja, bastante produtividade dentro da sua empresa e resultado, mais lucro. Então, você precisa criar essa estrutura dentro da sua empresa para que você consiga ter paz, tranquilidade, melhoria aí nos teus processos e mais dinheiro no final do mês. Então, respondendo à sua pergunta, não. Você não precisa abrir mão de margem para estruturar a sua empresa. Você precisa estruturar e organizar a sua empresa para você diminuir os desperdícios, aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar a sua margem de lucro. Agora, se você, Adriana, ou se você que está assistindo esse vídeo, precisa de ajuda para criar essa estrutura, essa organização dentro da empresa, eu convido você a vir conhecer o programa de implementação Estrutura Escalável. É um programa criado em cima de um método que eu já validei, são mais de 25 anos trabalhando com processos e com estruturação empresarial. E eu criei esse método justamente para ajudar pequenos e médios empresários e empreendedores a criarem essa estrutura, essa base de organização da empresa para poderem crescer. Quer saber como funciona? Clica no link aqui na descrição e venha conversar com um de nossos consultores. Agora vamos responder aqui a pergunta do Alexandre. O Alexandre, ele não deixou aqui para mim qual é o segmento dele ou da onde ele fala, mas ele escreveu o seguinte: como o empreendedor pode fazer para abrir tempo na agenda e gerenciar de fato? Boa pergunta é essa, né, gente? Acredito que seja a dúvida de muitos de vocês. Alexandre, primeiro você precisa olhar para a sua empresa, não importa o número de colaboradores que você tenha, tá? Mas você precisa definir quem faz o quê. Então, você precisa fazer um mapeamento das atividades aí de cada um dos seus colaboradores. Como é que você faz isso? Monta um organograma e desse organograma você vai pegar cada caixinha do seu organograma e você vai criar as responsabilidades chaves daquela função. O que aquela função faz? Ou pelo menos o que aquela função deveria fazer. Isso é um mapeamento das atividades aí de cada colaborador dentro da empresa. E você vai fazer isso para você também, tá bom? E aí você já vai ter uma visão geral de quem faz o quê
e daquilo que você está fazendo, o que você pode delegar para cada pessoa da sua equipe. Gisele, eu não tenho mais para quem delegar. Vou deixar aqui no final desse vídeo o link para você assistir um outro vídeo onde eu falo se é hora de você contratar alguém para sua empresa ou não. Quando você cria esse organograma e você cria essa responsabilidade-chave da função, você já está criando um mapa para você contratar melhor as pessoas para trabalharem na sua empresa. A responsabilidade-chave da função é o mapa que você vai usar quando você vai anunciar uma vaga. Então, lá na vaga, quando diz, né, qual é a função, qual é a atividade que vai fazer, é a responsabilidade-chave da função, é o RCF. O segundo passo aqui, você precisa criar processos. Você já tem o organograma, você já criou a lista das responsabilidades-chave de cada um, agora você precisa criar os processos. Como fazer cada atividade? Muitos lugares chamam de POP, outros lugares chamam de instrução de trabalho, mas nada mais é do que um passo a passo de como fazer cada coisa. O terceiro ponto, você precisa treinar as pessoas na sua equipe. Então, cada uma das pessoas aí da sua equipe precisa saber o que fazer e como fazer. Isso vai fazer com que as pessoas parem de perguntar tudo para você e comece a fazer as atividades com autonomia. Eu já fui gestora de equipe, de uma equipe grande, com mais de 50 pessoas, e já tive aí no seu lugar, aonde parece que nós somos o Google, né? Tudo pergunta para a gente. Então, é com propriedade que eu estou dizendo para você. A partir do momento que você tem as responsabilidades mapeadas e que você tem processos criados com a equipe treinada, quando a pessoa perguntar para você, como é que faz isso? Você responda, leia no procedimento. Leia no POP, vai ver no seu checklist, consulta o sistema e você vai direcionando a pessoa para que ela tenha a autonomia de buscar a informação e você para de ser a central de informações da sua empresa. Com isso, você libera tempo para quê? Para você olhar para os indicadores, para você olhar para o seu cliente, para você criar estratégias novas para o seu negócio. E se você é dono, dona de empresa, você precisa entender se é hora de você aumentar ou não a sua equipe. Assista esse vídeo aqui.